Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do reino Plantae ou reino Metaphyta, o reino das plantas. E nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre as fanerógamas. Fanero significa exposto, gamas vem de reprodução, né, gametas. Então é o caso das angiospermas, que a gente reconhece bem, os órgãos de reprodução são as flores, e as gimnospermas, que também têm órgãos de reprodução bem evidentes. Só para a gente lembrar, as adaptações que mais contribuíram para as plantas conquistarem o ambiente terrestre foram o desenvolvimento de um embrião, a presença de vasos condutores de seiva e o que a gente vai ver agora, a formação de sementes e a formação de frutos. Quando a gente pensa em plantas, a gente pode classificar em dois grupos: as criptógamas, que têm os órgãos de reprodução escondidos, como é o caso dos musgos e das samambaias, e as fanerógamas, que têm os órgãos de reprodução evidentes, como é o caso dos pinheiros e das plantas com flores e frutos. As gimnospermas, que são os pinheiros, elas muitas vezes são lembradas por seus exemplares do hemisfério norte, né, por causa do Natal e tudo mais. No entanto, aqui na América do Sul, a gente também tem pinheiros nativos, como é o caso da araucária. A araucária formava, pelo menos há alguns séculos atrás, um grande bioma na região sul do país. Bom, os pinheiros, eles produzem sementes. Para quem não conhece, a semente do pinheiro é o pinhão, né? E o pinhão, ele vai se desenvolver nas pinhas. Quando a gente abre o pinhão, dentro dele, essa foto não está muito boa, mas dentro do pinhão tem uma folhinha. E esta folhinha é o embrião. Quando eu pego o pinhão e coloco ele para germinar, nasce justamente um novo pinheiro a partir dele, porque dentro da semente estava o embrião. Essa parte aqui, que é a parte que a gente come, né, é chamada de endosperma. E o endosperma é bastante nutritivo porque ele, na verdade, tem os nutrientes para o embrião poder começar a se desenvolver. Então, a gente não tem dúvidas de que a semente sempre é um alimento bastante nutritivo. Bom, como é que um pinheiro ele se desenvolve? Ele, a partir da semente, né, plantada, vai formar então um pinheiro adulto. O pinheiro adulto, ele forma estruturas que parecem cones, né? Esse cone, ele pode ser feminino, normalmente o maior, mais bonito, forte, utilizado até para fazer enfeite de Natal, e apresenta também os cones masculinos, que são bem pequenininhos, feinhos, frágeis, muita gente nem percebe a existência deles, né? Mas eles servem para a reprodução. Dentro de cada folha, aqui dentro, são produzidas estruturas, a mesma coisa aqui no masculino. Essa aqui é chamada de cone feminino, por quê? Porque aqui dentro são formadas células, que seria como se fosse o óvulo. E aqui no masculino são formados grãos de pólen. Os grãos de pólen são muito pequenos. Para vocês terem uma ideia, olha, este aqui é um grão de pólen. E ele tem, se eu pegar esse tamanho aqui, esse tamanho é a 10ª parte de 1 milímetro. Quer dizer, eu tenho que pegar 1 milímetro e dividir em 10 partes. Essa estrutura é menor do que esse pedacinho. Aí, quando o grão de pólen, que tem dentro dele vários tipos de célula, quando ele encontra essa parte feminina, ele germina e começa a formar um tubo, que é esse tubo aqui, chamado de tubo polínico. O tubo polínico vai levar as células que estão dentro dele até a oosfera. Aí ocorre a fecundação, a formação do embrião e aí a formação da semente. E essa semente, de novo, pode germinar e dar origem ao pinheiro que nós conhecemos. Esse pinheiro, então, é o esporófito. E onde estão os gametófitos, dos pinheiros? O gametófito feminino está dentro desses cones e o gametófito masculino é o próprio grão de pólen.
No caso dos pinheiros, o pólen é levado de uma planta a outra através do vento. Então, o vento é o agente polinizador. As angiospermas são as plantas que a gente mais conhece, né? São essas plantas que apresentam flores. E toda flor, não importa qual seja, é o órgão de reprodução desses seres. As angiospermas têm estratégias mais elaboradas para fazer a polinização, inclusive utilizando outros animais, né? Bom, o que é esta flor? O que é a flor das angiospermas? A flor das angiospermas carrega dentro de si o órgão de reprodução feminino e o masculino. O feminino normalmente é único, né, e maior, que é onde você tem o estigma. Lá embaixo, dentro da flor, tem uma região que guarda um conjunto de células que a gente chama de óvulo. E esse lugar onde está o óvulo é chamado de ovário. Essa outra parte numerosa, né, aonde aqui no topo é produzido o grão de pólen, é a parte masculina. E o grão de pólen produzido, ele é bem pequenininho. Através do vento, da água, dos animais, uma planta consegue levar o grão de pólen de uma flor para outra. Então, o grão de pólen, ele acaba parando aqui nessa parte da planta, na parte feminina, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Essa imagem mostra essa parte superior da parte feminina e cada uma dessas bolinhas é um grão de pólen. Quando o grão de pólen cai aqui, ele germina e começa a formar de novo um tubo polínico. Esse tubo polínico, ele entra na parte feminina, leva as células até o óvulo, e aí aqui ocorre a fecundação. Então, quando uma planta ela leva o grão de pólen de um lugar para o outro, ela está querendo que este grão de pólen consiga levar até o óvulo as células masculinas. Então, o óvulo mais a célula espermática, que é a célula masculina, esses dois juntos vão dar origem ao embrião. E aí, esse embrião vai estar envolvido por uma série de substâncias que vai formar a semente. E aí, o ovário, que é essa parte de fora aqui, vai se desenvolver para proteger a semente. Então, o ovário depois dá origem ao fruto. Então, para vocês entenderem, ó, a flor é o órgão de reprodução das plantas, por quê? Porque ela tem os gametas masculino e feminino. Quando o grão de pólen consegue atingir o óvulo, a fecundação dá origem ao embrião. Ao redor do embrião vai formar-se um tecido que protege o embrião e que depois vai dar alimento para ele, que é a semente. Ao redor da semente estava o ovário. Esse ovário ele vai crescer, vai se desenvolver e dar origem ao fruto. Nesse momento, a flor perde as pétalas, né, perde várias partes e o fruto começa a se desenvolver. Então, olha só, eu tenho aqui um lírio. O lírio é uma planta bem didática, né? Então, a gente está vendo aqui, olha, essa parte maior, única, é a parte feminina. Essas outras partes aqui são as partes masculinas e aqui em cima é onde é produzido o grão de pólen. Essa parte feminina lá dentro, aqui embaixo, vai levar a um órgão, né, onde está o óvulo, ou onde estão os óvulos. A mesma coisa aqui, olha, esse aqui é um hibisco. Essa parte aqui de cima, olha, essa daqui é a parte feminina, que termina aqui. A parte masculina, ela se desenvolve um pouquinho, ela vem por fora e em cada uma dessas estruturas há a produção de grão de pólen. O óvulo está ali dentro, lá embaixo, dentro da flor, dentro de uma câmara, que é o óvulo, né? A mesma coisa aqui com as violetas, essa foto foi tirada lá na escola. Então, aqui, olha, essa parte feminina, aliás, desculpa, essa parte amarela aqui é a parte masculina e essa parte maior é a feminina. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, olha, tem uma estrutura que é gordinha. Este é o ovário. E lá dentro do ovário estão os óvulos.
Bom, e o que é fruto, então? Fruto é o desenvolvimento do ovário e dentro dele tem semente. Então, toda vez que eu tiver uma estrutura com semente dentro, eu tenho fruto, como é o caso do pepino, da abóbora, da berinjela, do pimentão e do tomate. Todos eles são frutos. Agora, tem alguns truques, né? Por exemplo, morango. Morango não tem semente dentro, então morango não é fruto. Mas do lado de fora tem essas coisinhas. E você vai ter que acreditar em mim, porque eu não consegui achar imagens, mas aqui dentro tem uma semente. Então, no caso do morango, o desenvolvimento faz com que os frutos estejam do lado de fora e dentro de cada fruto tenha uma semente. No caso do caju também, né? O caju é uma variedade que mostra o seguinte: dentro não tem sementes, mas tem essa parte de fora, onde aqui dentro está a castanha. A castanha é a semente e isso aqui, na verdade, é o fruto. Essa parte, né, que a gente come, usa para fazer suco, doce, é um pseudofruto. É uma forma da planta atrair os animais para que os animais espalhem as sementes para outros lugares. Aqui eu tenho outros tipos de frutos, né? Então eu tenho essa planta aqui que tem até no ferdão, ela produz um fruto onde a semente está aqui dentro, e aí quando ela cai rodopiando, e se o vento bate, pode levar esse fruto mais para longe da planta mãe. O dente de leão também é um fruto, olha, isso daqui é um fruto. Aonde estaria a semente? A semente está aqui dentro. Né? Quando bate o vento, o fruto é levado para outros lugares e a semente pode germinar longe da planta mãe. Carrapichos também são frutos, né? Então o animal está passando no meio do mato, aí o carrapicho gruda no corpo do animal, ele vai lá na frente numa outra árvore, começa a se coçar, os carrapichos caem e as sementes que estão aqui dentro podem brotar. E essa daqui é um fruto de Maria Sem Vergonha, né? Não sei se vocês conhecem essa planta. O fruto ele fica assim, olha, compridinho. Quando cai uma gota de água, ou mesmo quando a gente aperta, ele estoura. E aí, quando ele estoura, ele abre e soltam as sementes para o ambiente. Então, Maria Sem Vergonha é uma planta que se reproduz e se espalha rapidamente. Agora, abacaxis e bananas têm semente? Veja, a banana que nós comemos não tem semente, né? Esses pontinhos que nós estamos vendo aqui são os óvulos não desenvolvidos. Então, o que a gente come é um ovário que se desenvolveu sem a fecundação. Se na banana as sementes se desenvolvessem, ela seria assim. Essas daqui são fotos de bananas selvagens, bananas que produzem sementes. A mesma coisa com abacaxi. Esse aqui são fotos de abacaxis selvagens, abacaxis que formam sementes. O abacaxi que nós comemos é formado por vários ovários que se desenvolveram sem que a fecundação tivesse acontecido. Bom, e o que é a semente, né? Então, aqui tem, olha, uma vagem de feijão. Então, a vagem, como tem semente dentro, ela é um fruto. E cada uma dessas estruturas é uma semente. Quando eu olho uma semente de perto, o que eu vejo? Que tem aqui, olha, uma espécie de plantinha. Essa plantinha é o embrião. E toda essa massa que nós comemos, que nós aproveitamos, seria o alimento do embrião. Por isso que é muito nutritivo, né? Então, só para deixar claro, olha, o embrião estaria aqui. Quando a água entra dentro da semente, ela desperta o embrião e aí o embrião começa a se alimentar desse material e começa a se desenvolver. A mesma coisa com o amendoim, olha. O amendoim vem dentro dessa casquinha. Essa casquinha, então, é o fruto. Cada amendoim é uma semente. Quando a gente parte o amendoim, não tem uma parte aqui, ó, que tem um espaço e aqui uma folhinha? Esta folhinha é o embrião. E como é que essas plantas se desenvolvem, né? Então, imagina lá, eu tenho uma semente, ponho essa semente para germinar e dá origem a uma planta.
Essa planta, que é o esporófito, vai produzir os órgãos de reprodução masculino e feminino, né? Então, aqui está a parte feminina e aqui está a parte masculina. A parte masculina é essa que eu já falei para vocês, essa daqui amarelinha, aonde você está vendo que tem uns pontinhos, né, um pozinho, esse pozinho é o grão de pólen. No caso dessa flor, essa aqui é a parte feminina e o ovário vai estar lá dentro. Se eu pegar essa flor e cortar ela bem naquela região, eu vou ver essa situação aqui. Então, aqui é o ovário e cada uma dessas células é um óvulo. Então, quando o grão de pólen está lá em cima, né, e ele produz tubo polínico, é até aqui que ele vai trazer as células espermáticas. Então, o ovário vai se desenvolvendo, né, com os óvulos, o grão de pólen vai se desenvolvendo, aí quando o grão de pólen chega naquela parte feminina, ele produz o tubo polínico que vai fecundar essa região. Esta região aqui vai dar origem ao fruto, né? E cada um dos óvulos fecundados vai dar origem a uma semente. O grão de pólen, como eu falei, ele é muito pequeno, né? E ele, toda vez que ele germina, ele produz aquele tubo polínico. Bom, o que eu gostaria que você tivesse percebido? Que das briófitas para as pteridófitas tem uma mudança no tamanho dos gametófitos e dos esporófitos. Então, nas briófitas, o gametófito é a geração que é maior, é a planta que a gente consegue ver. Das pteridófitas para frente, quer dizer, das samambaias para frente, o gametófito ele é muito pequeno, a gente não consegue ver. E uma outra coisa importante é que, tanto para as briófitas, para os musgos, quanto para as samambaias, a água ela é muito importante para a reprodução. Por quê? Porque os anterozoides, eles são células flageladas, eles precisam da água para se locomover. No caso dos pinheiros e das angiospermas, houve um desenvolvimento de uma estrutura, que é o grão de pólen, que faz a planta ser independente da água para a reprodução. Então, pode ser pelo vento, pode ser por animais, que o gameta masculino consegue chegar no gameta feminino. Aqui estaria o grão de pólen, e isso daqui seria o tubo polínico, que é o que leva as células até o óvulo. Bom, espero que você tenha entendido. A gente se vê nas aulas semanais ou qualquer dúvida me escreva. Um abraço.